Vamos ouvir a nossa irmã Dori, ela vai louvar a Deus com um dos seus hinos. Enquanto isso ela faz, nós outros continuaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Número 10, Gessé. Aleluia. Vamos louvar a Deus nessa noite? Vou louvar a Deus com o hino 291 da harpa cristã em japonês. Amém? Eu gostaria de ouvir a igreja cantando em português. Amém? Vamos louvar ao Senhor, adorar a Ele, porque Ele é digno de honra e de glória nessa noite. Aleluia. Nós amamos a mensagem da cruz. Até morrer nós vamos proclamar a mensagem do Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. É por uma coroa trocar. Okani tateru arake zuri no juji kani kakarite sukui nushi wa hito no tame ni sutemaseru Judika ni Yesu kimi ware o aganai tamo Judika no nayami wa wagatsumi no Yobito warai azakeru tomo juji kawashita washi kohitsu de Yesu kami no miko ga tsukerare shiki. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa, Akeni somishi arake zuri no juji kawa uruashi yurushi atae kiyoku suru wa tadashu no chi Judika ni Yesu kimi ware o aganai tamo Judika no nayami wa
Juraku araji juji kanikawarite tamano kamuri ukuru tokio hibimateru wagami wa. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa a trocar. Judicani Yesu kimi wareo aganai tamon. Judicano nayamiwa Wagatsumi no ta menari. Wagatsumi no ta menari. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Midori. Pastor Márcio vai fazer a leitura da palavra de Deus conosco e uma oração. Depois, pastor Daniel, louvando a Deus com o hino, viu? Glória a Deus. Vamos ouvir, vamos nos colocar de pés, amados, fazer a leitura e logo após, vamos ouvir o pastor Daniel louvar o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos felizes por esta Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, é a 6ª edição, e Deus tem nos abençoado cada vez mais. Esta escola está nos surpreendendo, né? Como Deus tem agradado e tem nos edificado. João, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 28, ou seja, do verso 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela a sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém. Graças a Deus. É esta unidade que Deus quer em nós e tem falado conosco. Repita comigo o tema desta escola, amado. Deus, Jesus e nós em unidade. O mundo crerá que somos enviados. Deus, Jesus e nós em unidade, o mundo crerá que somos enviados. Amém. Vamos ouvir Daniel, logo após, nosso pastor já na direção. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu pedi a Deus que me desse um hino para mim poder cantar numa escola bíblica ou numa convenção de obreiros. E eu estava escrevendo esse hino
e faltavam algumas frases. E um dia o meu primo Osiel foi na casa do pastor Álvaro fazer uma manutenção numa janela e eu fui com ele. Comecei a conversar um pouquinho com o pastor Álvaro e algumas coisas que ele me disse, ele nem vai se recordar disso, foi o quebra-cabeça que faltava encaixar no meu hino. Então o senhor é o culpado. E eu escrevi uma mensagem, não é um hino de adoração a Deus, é uma mensagem para edificar alguns que estão aqui, chamado Vida de Obreiro. Número 2, vamos cantar. Fiz uma cópia porque terminei hoje e ainda não sei de cor. Preste bem atenção, vou contar um pouquinho da vida de alguém que está aqui. Sobre a vida de um obreiro vou falar, que trabalha sem parar no serviço do Senhor. Sua luta sem descanso é constante, a batalha é incessante, dia e noite no labor. E nas madrugadas sempre está orando, a graça de Deus buscando, para romper um pouco mais. Ele sabe que sem horário marcado vem alguém desesperado por uma palavra de paz. É mais ou menos assim. Não importa quantos meses, anos ou tempo, uma vida de exemplo ele tem que sustentar. E numa fiel conduta sem receio, sabe que está no meio para todo mundo olhar. Os seus passos por alguém é vigiado, seu andar monitorado por quem quer vê-lo cair. Qual soldado andando em terreno minado, ele cuida com cuidado, pois tem missão para cumprir. Tem mais, escuta. Este homem que escuta tanta gente, o cristão e o descrente, querem dele solução. E o tempo que era seu lhe é tomado, pois um irmão complicado precisa de atenção. Escute, se ele faz ou se não faz, é criticado, o seu nome é apontado por quem gosta de falar. E é por isso que ele tem que ser ungido. Se não for um escolhido, não consegue suportar. Quantos escolhidos tem aqui nesta noite? Bendito é o Senhor. Vão-se os anos, a idade vai chegando, o soldado vai cansando e os maus dias vêm aí. Ele sabe que recebeu um chamado e que por Deus foi aprovado, nem pensa em desistir. Mas o seu vigor não é ou de outrora. Ele sabe que a qualquer hora Deus vai pôr um Josué. Mas ele é espiritual e não se abate, vai lutando um bom combate e guardando a sua fé. E agora, para terminar, chega o tempo, coisa natural da vida, a saúde abatida, e lá está um ancião, voz fraquinha, pois o corpo está cansado, mas o espírito renovado nunca perdeu a unção. E as lembranças que lhe vêm são como alento. Lá vai o seu pensamento em todo o trabalho que fez.
vez. Se Deus lhe desse outra oportunidade de voltar à mocidade, Ele faria tudo outra vez. Se Deus lhe desse uma oportunidade de verter a sua idade, Ele faria mais do que fez. Obrigado, pastor Alves. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Já ouvimos louvores, inclusive, Daniel, parabéns. Ainda bem que no final você deu uma consertada aí. E a gente que é velho pode continuar, né? Deus abençoe você. Meus irmãos, vamos colocar de pé para receber o pastor Emanuel Júnior, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Pastor Emanuel Júnior, ele vai estar ministrando, o assunto dele está na página 7. Eu tive o privilégio já de ouvi-lo em São Paulo. E tive o privilégio também de estar na igreja que o pai dele pastoreia, em São José dos Campos. Pastor Emanuel Júnior tem um professor que é o Espírito Santo, mas também tem um professor que é o pai dele. O pai dele já ministrou para nós em escola bíblica da Comadetrim. E tem o nome, ele pegou o nome do pai. E as outras coisas que ele está aqui, e entre tantas coisas boas, ele preside a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Birigui, São Paulo. E ele está, acredito que, pela primeira vez aqui ministrando, e há poucos dias falei com ele, estava no Japão. Depois o Marco me disse que ele não estava muito bem de saúde, cansaço só, né? Ou estava gripado, qualquer coisa assim. Ah, muito bem. Então, é probleminha mesmo, porque você é jovem, que para mim seria um problemão. Vocês estão felizes com a presença do pastor Emanuel Júnior conosco nesta noite? Querem dizer amém? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tu tem 2 períodos de 45 minutos cada um, ou 50. Agora, se você quiser bater diretão, não tem problema. Fica a seu critério. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez no culto. Já estive aqui quando passamos nessa cidade, estando em viagem, e entramos na cidade com a família, conhecemos aqui o templo, mas não era momento de culto. Agora, pela primeira vez, estou aqui com os irmãos para adorar a Deus, juntamente com esta igreja. Agradecer ao nosso pastor, pastor Álvaro, por este convite tão honroso, que me deixou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Pastor Álvaro, ele é alguém que a minha família admira muito. Meu pai, eu, todos nós há muitos anos acompanhamos ele. Embora a nossa proximidade se deu há pouco tempo da minha parte, mas há muito tempo que eu admiro, viu, pastor? É uma alegria revê-lo, já ouvi várias vezes nesse Brasil, nas convenções, em alguns lugares, e é sempre bom estar com ele. É uma pessoa amada do nosso ministério, lá em São Paulo, e aproveito o momento também para trazer algumas saudações, dentre elas do nosso presidente, pastor José Wellington, e o pastor Wellington Júnior, que eu falei com ele ontem. E ontem eu estive lá em Três Lagoas, o pastor Leidir mandou um abraço para o senhor. De lá, eu apenas passei em casa, peguei a mala e vim para cá, e ele mandou um abração para o senhor, é alguém que lhe admira também. E também conhecer tantos irmãos obreiros que aqui estão. Quero destacar
pastor Marcos, né, que já tínhamos falado por telefone, Marcos Lopes, também o pastor William, não sei se ele está por aí, que esteve comigo hoje, e o pastor Eurípides. Eurípides, me perdoe, fugiu o nome. Uma alegria conhecer os irmãos e rever outros. E fiquei feliz também, a hora que eu cheguei aqui, tinha uma irmã cantando em Nihongo. Quem que foi a irmã que estava aqui cantando em japonês? Midoro. Pastor Celso. Pastor Celso é o que estava em Kanishi? Ah, sim, que bom. Eu conheci a igreja, já conheço o senhor de ouvir falar, né? Um dos fundadores do trabalho lá. Estive lá na época do Rangel. Aí foi uma alegria. Sim. Rangel é um amigo. E nós temos um missionário também, um casal que está lá no Japão e também chama Pastor Celso. Está lá em Shizuoka, Daito. E é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Enfim, trago a saudação da nossa igreja, o abraço do meu pai também, ao pastor Álvaro e toda a igreja. Quem conhece Birigui? Olha, bastante gente, que bênção, né? Birigui é uma cidade abençoada também, né? Não é grande igual essa, mas 120 mil habitantes, uma cidade acolhedora, um povo feliz, e lá tem uma igreja feliz como esta igreja também, que está servindo o mesmo Deus e caminhando para o mesmo céu. Amém, irmãos? Nós estamos aí pastoreando há 18 anos, e naquela região estamos há 10, e como presidente do campo há 4 anos. E os irmãos que passarem por lá nos visitem, serão muito bem-vindos lá na nossa cidade e na nossa igreja. Eu queria só dizer aos irmãos que quando chega um obreiro, um amigo assim, pastor Álvaro, no primeiro dia ele é um ilustre amigo. No segundo dia ele se torna um caro amigo, né? E do terceiro dia para frente é um caríssimo amigo. E eu disse para o pastor William, que me tratou tão bem, falei, não trata tão bem não, senão fica um caríssimo amigo, né? É uma alegria estar aqui e ser tão bem tratado. Convido os irmãos para abrirmos a apostila. Parabenizo aí pelo trabalho, muito bem organizado. Página de número 7, está aí a nossa reflexão, aquilo que nós queremos comentar com os irmãos nesta escola. Escola Bíblica é um trabalho muito importante, eu gosto muito, temos também na nossa igreja, e eu participo de algumas escolas, e sempre gratificante poder estar participando de mais uma. São João capítulo 17, já foi feita a leitura do texto, onde está aqui o tema que os irmãos escolheram, versículo 21, a oração que Jesus faz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o versículo escolhido pelos irmãos. Na apostila, eu anotei alguma coisa para nós termos como parâmetro aqui. Página de número 7. Como é uma escola, irmãos, a gente procura ler um pouco, né? E ser o mais racional possível. Obrigado. Então eu quero ler com os irmãos algumas coisas e a hora que for necessário a gente para e comenta aquilo que está no nosso coração. Considerações iniciais. O tema Ora em Estudo está inserido num texto que o evangelista João registra a oração de Jesus pelos seus discípulos. Todos aqui são obreiros, estudantes da palavra de Deus e também professores e pregadores, e sabem que este texto escolhido para essa escola bíblica, ele está dentro de um contexto que poderíamos afirmar que é um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus, no que diz respeito às orientações que ele dava aos seus discípulos. Até porque, se os irmãos olharem o título em que está este tema, os irmãos vão verificar, na maioria das Bíblias, está como
as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, ou o último discurso. Todos nós sabemos que aquilo que é falado no final da vida de alguém tem um peso maior. E não é diferente aqui no caso de Jesus, que ele está dando as últimas instruções antes de enfrentar a cruz, antes de ser crucificado. E por isso, dentro deste contexto, do capítulo 13 de São João, especialmente versículos 30, 31 a seguir, até este capítulo 17, nós encontramos aqui ensinamentos maravilhosos de Jesus. Jesus dá lições aqui que são essenciais para a vida cristã. Dentre elas, a lição da humildade. Jesus também acalma o coração dos discípulos, no capítulo 14. Jesus trata do amor, qual deveria ser o parâmetro de amor no relacionamento dos seus discípulos, quando ele diz que vocês, discípulos, deveriam amar um ao outro, assim como ele havia amado aqueles discípulos. Então Jesus vai falando de temas que são fundamentais para o cristianismo. Humildade, amor e tantas outras orientações que são essenciais para a nossa vida cristã. E dentre essas orientações, Jesus também aborda aquilo que os irmãos escolheram como tema, que é a unidade, que é outro tema fundamental. Todos nós sabemos que há temas, há ensinamentos no cristianismo que são fundamentais, são essenciais. Sem eles, nós não conseguimos ir adiante como crentes, como cristãos. E dentre esses temas fundamentais está a unidade que Jesus fala aqui no capítulo 17, especialmente. Então Jesus está orientando os discípulos. Ele está instruindo e fechando o discurso chamado de as últimas instruções de Jesus. E no fechamento desse discurso, Jesus faz uma oração, que está registrada no capítulo 17. E nesta oração, a gente precisa destacar que, em primeiro lugar, Jesus ora por si mesmo. Ele pede ao Pai algumas bênçãos, inclusive que voltasse àquela glória que ele tinha com o Pai lá no início, e ele pede essas bênçãos para si mesmo. É Jesus orando ao Pai e pedindo por si mesmo. Em seguida, isso a gente encontra no capítulo 17, verso 1 a seguir. Em seguida, Jesus ora, no versículo 9, ele ora pelos seus discípulos. E por estes, Jesus pede ao Pai a proteção, ele pede a alegria, ele pede o livramento do mal, ele pede também a santificação. E a gente pode imaginar aqui, irmãos, que privilégio daqueles discípulos, tendo Jesus como alguém que estava naquele momento orando por eles. Você já parou para pensar que privilégio maravilhoso ter Jesus orando por você? Era Jesus orando por aqueles discípulos. Imagine que privilégio grandioso daqueles homens que estavam ali com Jesus. Agora, este privilégio não era exclusivo daqueles discípulos. É oportuno lembrar que a igreja de Cristo, eu, você, todos nós, também somos alvos dessa oração intercessória de Jesus. Pois no texto Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes. Ou seja, eu não estou orando somente por estes que estão aqui próximos, aqueles discípulos que estavam ali com ele naquele momento. Mas Jesus diz: eu rogo também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então aqueles discípulos foram privilegiados de receberem uma oração do próprio Jesus. Mas isso também deve alegrar o seu e o meu coração, porque Jesus orou por ele, por aqueles discípulos, mas ele orou pela igreja universal. Ele orou por todos aqueles que haveriam de crer
em todos os anos, em todas as épocas, em todos os lugares. E isto inclui nós aqui hoje em Uberlândia. Jesus orou por nós. Há 2000 anos atrás, Jesus fez uma oração que incluiu a mim e a você. Isso alegra o seu coração? Que privilégio maravilhoso. Agora, nesta oração que Jesus faz, especialmente por nós, Jesus não pediu, e também por aqueles discípulos, que eles fossem ricos. Claro, não é o assunto aqui, mas ninguém é contra a riqueza. A riqueza é um dom de Deus, e Ele dá para quem Ele quer. Mas naquele momento Jesus não orou para que eles fossem ricos. Jesus também não orou para que eles recebessem algum tipo de cura. Jesus também não orou para que eles fossem, naquele momento, poderosos. Jesus não orou para que eles fossem grandes oradores, grandes pregadores. Jesus não orou para que eles fossem grandes cantores, com voz tão bonitas como ouvimos aqui hoje já. Nada disso. Jesus faz uma oração nesse momento, nesse instante, onde está o tema que os irmãos escolheram. E essa oração tem um objetivo específico. Qual é? Que aqueles homens e que nós, todos nós, a igreja, fôssemos um. Jesus está pedindo que nós recebamos uma que é das maiores bênçãos que um crente e uma igreja pode receber, que é a bênção chamada a bênção da unidade. Jesus está pedindo que a sua igreja, os seus discípulos, aqueles que lhe seguiam, fossem um. Isso incluía a mim e a você. Esse era o desejo de Jesus. Interessante que essa oração de Jesus, ela vai na contramão daquele pensamento de alguns evangélicos de hoje, que oram apenas por bênçãos que são de uso exclusivo. Não que Deus não abençoa com bênçãos que são para o nosso uso exclusivo. Outros oram para que consigam fazer muitas coisas, para que sejam poderosos, para que conquistem muitas bênçãos. Não que Deus também não tenha poder e não deseje que nós conquistemos muitas bênçãos. Mas o ponto principal do Evangelho não é que a gente ore para receber bênçãos exclusivas para nós, individualmente. Não é para que a gente ore para que recebamos poder, capacidade de fazer grandes coisas, para que o nome da nossa denominação, e às vezes o nosso próprio nome também esteja em evidência. O importante, a essência do Evangelho, é que a bênção que nós venhamos a receber, ela seja uma bênção que vá atingir e vá beneficiar também toda a coletividade. O que Jesus está ensinando aqui, que esta bênção da unidade será uma bênção para a coletividade. Quando a igreja recebe, porque a bênção da unidade, ela vem de Deus. Nós vamos falar aqui no decorrer da nossa palavra, que é algo espiritual, que vem do alto, vem do Senhor. Não é resultado de um mecanismo humano. Não é resultado de um mero esforço humano. Mas quando a gente vê uma igreja, um ministério, um corpo de obreiros unido, significa dizer que a bênção de Deus chegou naquele lugar. Quando uma congregação, um povo, um departamento se une para fazer a obra do Senhor, nós podemos glorificar a Deus e saber que a porta da graça se abriu e o Senhor resolveu abençoar aquele povo. Por isso, irmãos, a unidade é a resposta de uma oração. Nós devemos orar para que o Senhor nos dê esta bênção chamada unidade. Agora, o que é unidade? Seguindo aqui no nosso pensamento. O que é unidade? Basicamente, está aí na apostila, é a qualidade daquilo que é uno, daquilo que é indivisível. Diga comigo, indivisível. Ou seja, aqui já há um grande ensinamento, não é? Onde há divisão, não há unidade, e vice-versa.
A unidade não dá espaço para divisão. Então a unidade é a qualidade daquilo que é uno, indivisível, que é considerado de forma individual e não plural. O conceito de unidade oferece-nos também a ideia de uma ação coletiva orientada para um mesmo fim, um mesmo objetivo. Isto é a unidade. São várias pessoas que empregam esforços para atingirem um mesmo objetivo, uma mesma finalidade. Eu coloquei na apostila alguns exemplos de unidade. São muitos, mas eu destaquei alguns. Primeiro, casal. Tem casados aqui nesta noite? Levante a mão. É um dos maiores exemplos e paradigmas no que diz respeito à unidade. É um casamento. Não é isso que a gente ouve? Há 18 anos atrás, quase 19, eu me casei com a Carolina, que é filha de pastor também. E a palavra que a gente ouve, que todos ouvem, e todos os pastores falam, é: serão ambos uma só carne. É um exemplo de unidade. São duas pessoas, mas que se unem para o mesmo objetivo, formar uma família. Outro exemplo de unidade, uma equipe esportiva. Seja qual for o esporte coletivo, é um exemplo também de unidade. Sob o ponto de vista secular, humano, claro, estou apenas dando exemplos para a gente entender o que é unidade. Ou lembrar, porque os irmãos já sabem. Quando você olha um time de futebol, por exemplo, que são 11. É isso mesmo, irmão? São 11? Quem pode dizer amém? Ainda bem que não sou só eu que sei disso, né? São 11 pessoas, não é? Com o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Uma companhia militar, é possível que haja aqui militares, irmãos militares. Eu tive o privilégio de servir um tempo no Exército como músico, e é um grande exemplo também de unidade. Um batalhão em marcha é algo lindo de se ver, né? Várias pessoas que se unem ali para um mesmo propósito. Outro exemplo que é nosso, né? Do nosso dia a dia, a igreja. A igreja é um grande exemplo também de unidade, pelo menos como ideal. Claro que às vezes na vida real, no dia a dia, em algum momento, a gente, se não tomar cuidado, a gente pode perder a unidade. Mas a igreja, como ideal, ela é um modelo de unidade. Entre outros exemplos. Em todos esses casos, são várias pessoas, e diferentes pessoas que se unem para um mesmo fim. Referências marcantes para a unidade. Eu coloquei aqui a Trindade. Não vou falar da Trindade, não é o tema específico aqui, mas a Trindade é um exemplo de unidade também. A doutrina da Trindade, que nós cremos, nós pregamos. Coloquei aí um credo atanasiano que diz: adoramos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, as 3 pessoas distintas em unidade, não se separa as substâncias. Outro exemplo de unidade, outra referência marcantes à unidade é o corpo humano. O corpo humano é um exemplo maravilhoso que a Bíblia usa, né? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a seguir, ele usa esse exemplo maravilhoso, que é, para mim, um dos exemplos mais práticos de unidade. Porque são membros diferentes, com funções diferentes, mas que estão juntos, ligados, têm o mesmo objetivo. Quando eu falo disso, eu sempre brinco com os irmãos. É impossível chegar alguém aqui na igreja e dizer: olha, eu deixei hoje lá em casa a minha perna, não é? Só os braços que vieram, deixei a perna descansando. A não ser que seja uma perna mecânica, né? Ou deixei a cabeça, veio só o corpo. É impossível. São membros diferentes que estão unidos para o mesmo propósito. Assim é no reino de Deus também.
Vou detalhar mais na frente aqui, mas apenas para que ninguém durma, é interessante a gente dizer que aqui são pessoas diferentes. Pessoas que nasceram em lugares diferentes. Eu nasci no estado de São Paulo, mas minha família toda é mineira. Itanhandu, Itamonte, região lá do Circuito das Águas. E pessoas diferentes que se unem dentro da igreja. Aqui, evidentemente, há muitos mineiros, mas é possível que haja também paulistas, quem sabe cariocas, baianos, nordestinos, nortistas, sulistas, pessoas diferentes, cor da pele diferente, formação social, cultural, intelectual diferente, formações distintas, inclusive diferenças do ponto de vista econômico, diferenças do ponto de vista físico também, na aparência, principalmente no Brasil, que é um país de muitas diferenças. Somos todos diferentes, mas todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome dele? E mais ainda, nós precisamos, não estamos aqui somente com o mesmo objetivo, mas para cumprirmos este objetivo, nós precisamos um dos outros. Você pode apertar a mão de alguém e dizer, eu preciso de você. Tem até um corinho que a gente canta, né? Nós precisamos um dos outros. O ser humano não foi criado para viver isolado, distante, alheio àquilo que acontece na sociedade, na comunidade, mas Deus nos criou para vivermos dependentes uns dos outros. Deus nos criou para vivermos juntos. Um depende do outro. Eu dependo de você, você depende de mim. Às vezes algumas pessoas até orgulhosas dizem, eu não preciso de ninguém, preciso só de Deus. Mas eu sempre digo, quando morre, vai precisar. Não é assim? Pelo menos de 2 de cada lado para carregar o caixão, vai precisar. Não vai conseguir ir sozinho lá para o cemitério, para o sepulcro. Vai precisar de alguém. Então nós precisamos um dos outros. Estamos aqui, membros diferentes deste mesmo corpo, que é a igreja de Cristo. E o cabeça, ele está presente aqui entre nós. Você pode adorar o nome dele? O pastor disse que eu poderia ir direto. Eu não vou direto, viu, pastor Marcos? Porque senão os irmãos vão cansar demais. Ó. Eu vou dar um tempinho aqui para os irmãos. Quando completar 45, 50 minutos, você me avisa, por gentileza. O que não é unidade? Eu coloquei na apostila, acompanhe comigo. O que não é? É possível e é preciso que a gente faça algumas separações. O que não é unidade? Unidade não é uniformidade. E olhe para mim um pouquinho, que eu vou te dizer alguma coisa aqui interessante. Às vezes, a unidade, ela vai gerar também uniformidade. Mas a uniformidade por si só não é unidade. E o que é essa questão da uniformidade? A qualidade daquilo que tem apenas uma forma, tudo igualzinho, de modo bem claro e objetivo, aquilo que é tudo igual, aquilo que é semelhante, homogêneo, sem diferenças, ou com diferenças mínimas. Se engana quem acha que para Deus abençoar um povo, uma igreja, um ministério, tem que ser tudo igualzinho. Exemplo, pregadores. Tem aqueles que são os canela de fogo, né? Chega e voz de trovão e arrebenta tudo. E Deus usa. Lá no nosso campo, não é tão grande, são 40 congregações. Mas tem lá vários pregadores que a gente dá oportunidade para pregar, e são homens usados por Deus, pregam aí pelo Brasil afora, e homens que parecem trovão, né? Arrebatam a igreja com a palavra, aquela mensagem poderosa. Aí alguém pode pensar assim, bom, deveria ser todo culto assim, mas não tem jeito. Se todo culto fosse assim, irmãos, não daria certo. Aí Deus usa um outro que de repente tem uma palavra mais mansa, mais tranquila, uma palavra mais de ensino, Deus vai usar aquele também. Cantores, principalmente no Brasil,
que é um país diferente, culturas muito diferentes. Aí vem lá um do Nordeste, canta um hino às vezes mais agitado, meio voltado para um forrozinho, né? Aí vem outro, canta aquele hino mais clássico, mais tranquilo. Mas todos estão servindo a Deus. Todos estão adorando a Deus. Claro que dentro dos princípios da palavra de Deus, não é? A gente não pode achar também que de qualquer forma vai adorar a Deus. Não, dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de ser, todos estão servindo a Deus. Então, unidade, irmãos, não é uniformidade. Não é todo mundo falar igual, todo mundo pregar igual, todo mundo cantar igual. Não. São os diferentes que Deus vai usando para fazer a sua obra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, unidade não é uniformidade. Agora, unidade também não é perder a identidade, que eu já até falei um pouquinho aqui para os irmãos, ou seja, pensar exatamente igual. Além de agir igual, pensar exatamente igual. Ter o mesmo modus operandi, a mesma maneira de agir. Na unidade, principalmente no reino de Deus, cada pessoa mantém a sua forma de ser, preserva a sua individualidade, mas submete-as ao bem-estar comum. E eu coloquei aí, o bem-estar comum, se sobrepõe à individualidade. Em suma, na unidade, o que vale é o bem coletivo e não o individual. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, somos diferentes uns dos outros. Mas para que vivamos em unidade e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, o que a gente faz? A gente submete o nosso jeito, a nossa maneira de ser, ao bem comum. Em outras palavras, se o meu jeito de ser, se a minha maneira de ser está prejudicando a unidade, então eu tenho que abrir mão do meu jeito de ser em favor do bem comum. E é isso que muitos de nós não entendemos às vezes, principalmente no ministério. Nós queremos valer ou fazer valer as nossas ideias sempre. Queremos fazer valer o nosso jeito de ser sempre. E nem sempre é possível que isso aconteça. Na unidade é preciso entender que nós não vamos perder a unidade, ou a identidade, melhor dizendo. Mas nós vamos submeter a nossa identidade ao bem comum. Se aquilo que um líder, um pastor, está fazendo, determinando que seja feito, é para o bem comum, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que são minhas, particulares, do meu jeito de ser, da minha identidade. Deus vai me usar de maneira específica, da maneira que eu sou, sim. Mas se o jeito que eu sou, a maneira que eu ajo, a maneira que eu sou usado por Deus, em algum momento vai prejudicar o bem comum, a coletividade, então eu tenho que abrir mão em favor da unidade. Ou seja, o bem comum sempre está acima daquilo que é individual. Isso se prega e se ensina na sociologia. Não é a sociedade que se adapta ao indivíduo, mas é o indivíduo que se adapta ao meio, à sociedade em que ele vive. Exemplo, se eu me mudar para cá, Uberlândia, que aliás é uma cidade muito linda, aqui, obrigado pastor, aqui tem alguma particularidade. E eu não posso chegar lá da minha cidade, lá da minha região, e querer implantar aquilo que é meu aqui dentro. Eu tenho que chegar, eu tenho que me adaptar àquilo que já é comum aqui. Os irmãos estão entendendo? Isso acontece muito na igreja. Às vezes as pessoas, elas chegam para a igreja, numa congregação, num trabalho, às vezes vêm até de outra região, às vezes até de outro ministério, e querem impor o jeito de ser delas dentro daquela congregação. Isso quebra, irmãos, o princípio da unidade. Que a gente tem que entender que quando a gente chega, a gente tem que observar como é o jeito aqui, como é a maneira do povo agir, como é a maneira do povo aqui adorar e servir a Deus. Então eu vou me adaptar
a esse jeito. Eu não vou perder a minha identidade, mas se for preciso, eu vou submeter a minha identidade, individualidade, ao bem comum. E aí todos serão abençoados e o nome de Jesus será glorificado. É uma escola bíblica, por isso que eu estou falando bem pausadamente, para os irmãos compreenderem. Mas, se porventura alguém estiver dormindo do seu lado, os irmãos me ajudem, dá um cutucão aí. Não deixa esse irmão dormir não, viu? Quem está compreendendo, diga amém. Agora, o que não é unidade também? União baseada em interesses particulares. Ou seja, pessoas que fazem parte de um grupo, uma igreja, um ministério, mas em nada contribuem para o bem comum. Atentam apenas para os seus próprios interesses. Eu vou até ler um texto agora com os irmãos. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 4. A igreja na cidade de Filipos tinha muitas qualidades. Dentre elas, uma delas também é a unidade. E que Paulo resolveu aqui preservar esta unidade, dando um conselho. E este conselho que o apóstolo Paulo dá, não é só para a igreja de Filipos, porque está registrado aqui, que é para nós também. E olha o que ele diz no capítulo 2, versículo de número 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos ler todos juntos? Está aí no telão, né? 1, 2, 3. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, na unidade, a gente não pode manter uma aparente unidade, uma aparente união, mas que a motivação seja apenas interesses particulares. Aí você diria, mas não existem interesses particulares dentro da igreja? Claro que existe, em qualquer grupo. Se a gente disser que não existem interesses particulares, seria hipocrisia da nossa parte. Quem não tem interesse? Será que é pecado ter interesses particulares, projetos particulares? Exemplo, eu estou aqui na igreja, congregando com os irmãos, mas eu tenho vontade de ser um obreiro, eu tenho vontade de sentar lá naquele púlpito, eu tenho vontade de um dia pregar aqui numa escola bíblica. São interesses particulares. E eu pergunto para os irmãos, isso é pecado, sim ou não? Claro que não. Inclusive a Bíblia nos incentiva a termos esses desejos, sonhos, também ministeriais. Agora, o que acontece, e que não pode acontecer, é que nós não podemos fazer alianças e viver uma aparente unidade simplesmente por interesses particulares. Em outras palavras, eu estou unido com esta igreja e com este ministério enquanto os meus interesses forem atendidos. Os irmãos estão compreendendo? No dia que eles não forem atendidos, eu não estou mais unido. Aí não é unidade verdadeira, é uma falsa unidade. É uma unidade baseada em interesses particulares somente. É uma unidade que não pensou no outro. A pessoa pensou somente nela, é o egoísta. É aquele que olha só para si, egocêntrico, egoísta. É por isso que Paulo dá um conselho para a igreja de Filipos e serve para mim e para você também. Não atente cada um para o que é seu somente, mas também para o que é dos outros. Em outras palavras, eu posso e devo ter os meus interesses, sim, mas eu não posso também esquecer o interesse do outro. O sol não nasceu só para mim. A oportunidade não é só para mim. Há pessoas que se afastam quando percebem que naquele momento os seus interesses não foram atendidos. Exemplo bem prático para nós aqui. Uma consagração de obreiros. Eu dirijo igreja faz 18 anos. Comecei bem cedo. Os irmãos olham para mim assim, esse rosto de 23 anos. 22. Amém, irmãos? Tem uns 3 aí que me ajudaram, né? Comecei cedo. E nesses 18 anos, a gente já viu alguma coisa e há pastores aqui muito mais experientes que já viram muito mais. Mas sou filho de pastor, nascido
na igreja e já vi muita coisa acontecer. E no meu ministério, eu já vi também algumas coisas interessantes. Por exemplo, certa ocasião, chegou para a igreja um jovem, e ele chegou bem próximo do período da nossa escola bíblica, que também tinha consagração de obreiros. E ele começou a trabalhar. A gente estava reformando o templo, pintando, e ele começou a trabalhar muito. E ia lá todos os dias, trabalhava, pintava, ajudava, e bastante interessado no trabalho ali, né? Mas aí alguém já avisou algumas coisas relacionadas ao histórico daquele jovem que já tinha passado por lá em outra ocasião. E eu comecei a entender que ele estava ali trabalhando, era um período que iria iniciar a escola bíblica, consagração de obreiros. E eu comecei a pensar, a orar, e o Espírito Santo, né, falou no nosso coração. E a gente entendeu que aquele jovem estava ali, na realidade ele estava esperando uma consagração. Ele já tinha passado pela igreja em outras épocas, outros pastores, e não tinha dado certo, ele foi para outro ministério e voltou. E eu comecei a entender, observando as situações, ouvindo, também orando, que ele estava com outras intenções. Ele estava pintando a igreja, mas com outras intenções. Não? Quem dirige congregação aqui? Levante a mão. Os irmãos já devem ter visto isso. Não? E aquele jovem, então, aí passou a escola bíblica, a consagração, mas ele não foi apresentado naquele momento. Eu senti da parte de Deus esperar um pouco, tinha acabado de chegar. Seria até um bom diácono, mas não foi apresentado naquele momento. Quando ele não foi apresentado, aí ele disse para um amigo dele lá, e depois eu fiquei sabendo, olha, eu ajudei tanto o pastor nem lembrou de mim. Quer dizer, ele revelou qual era o interesse dele em estar ali naquele momento. Era apenas uma consagração. Talvez isso não aconteça aqui, nessa região, né? Mas lá acontece. Era apenas uma consagração. Ou seja, ele estava unido, ele estava junto com o pastor, junto com o dirigente, junto com os irmãos, mas apenas pensando nos seus próprios interesses. Mas, dentro dessa escola bíblica, eu venho dizer para você também, e para todos nós, tenha interesses sim, mas não se esqueça dos interesses dos outros, e não se esqueça também que tudo que fazemos aqui, se fazemos de coração, sincero, diante de Deus, e com a finalidade de preservar a unidade, o bom andamento da obra de Deus, há um Deus que recompensa na hora certa. Você crê neste Deus que recompensa? Ele recompensa. Pode ser que eu, como homem, venha falhar, não venha te enxergar. Pode ser que o pastor, por melhor que seja, também naquele momento não venha te olhar como você deveria, ou acha que deveria ser olhado, mas há um Deus que está olhando e observando o meu e o seu trabalho. E os olhos do Senhor estão neste lugar, irmãos. Você sente a presença dele aqui entre nós? Há obreiros aqui, obreiros e obreiras. E eu faço um parênteses aqui para dizer para você, querido obreiro, com muito respeito e carinho e consideração pela sua pessoa, fique tranquilo, continue trabalhando, porque Deus, Ele está te acompanhando. O nosso Deus, irmãos, Ele não deixa de pagar ninguém. Ele não deixa de recompensar ninguém. Continue lutando pelo bem-estar da igreja. Continue lutando pelo bem-estar da sua congregação, do ministério onde você serve, porque há um Senhor que é o dono desta obra, que Ele jamais esquece daqueles que lhe servem com sinceridade. Então levante a sua mão e adore o nome dEle, porque Ele está aqui entre nós. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que não é unidade também, unidade, ela não é uma união circunstancial. Ou seja, aquela união que depende das circunstâncias. Mais ou menos assim, se tudo estiver bem, nós estamos unidos. Mas quando chegam as circunstâncias adversas, a unidade se acaba. Irmãos, eu falo aqui para obreiros. Há muitos pastores que me ouvem aqui, dirigentes de congregação, que já passaram por essa experiência. Quando tudo está bem na congregação, relatório está lá em cima, relatório financeiro. Relatório de batismo está lá em cima, todo batismo, muitas almas. Cultos bem frequentados, Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo, o povo chegando, o povo feliz, o povo alegre.
Que bênção. Nessa hora muitas pessoas estão ao nosso lado. E não vou dizer que todas elas estão com segundas intenções. A maioria estão com boas intenções. Mas, escute o que eu vou lhe dizer. Chegará o momento também, que se não chegou ainda, pode se preparar, que todos nós passamos por esse momento, o momento que as circunstâncias são ruins. O momento que você olha para o relatório da igreja, ele deixou de ter aquele gráfico ascendente e passou para um gráfico descendente, né? Passa 1, 2, 3 batismos, nada. Frequências no culto diminuem. Será que só eu que já passei por essa experiência? Alguém já passou por isso? Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Situações que de repente chegam na congregação, no trabalho, que são circunstâncias difíceis, momentos difíceis, e são nesses momentos que a gente vai perceber quem realmente está em unidade. Porque há aquelas pessoas que estão à nossa volta somente por circunstâncias. Enquanto tem churrasco, enquanto tem pizza depois do culto, enquanto tem alegria, tem festa, mas chegarão momentos que Paulo viveu. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16 a seguir, os irmãos conhecem o texto. Paulo faz ali uma reclamação, ele é abandonado, ele é deixado de lado, ele é esquecido por muitos, e é possível que alguns aqui também estejam vivendo esses momentos. E são nesses momentos que a gente percebe aquela união circunstancial. Ou seja, eu estou contigo enquanto tudo está bem. Eu estou unido contigo enquanto tudo vai bem. Na dificuldade eu te abandono, eu te deixo de lado, eu te deixo sozinho. Unidade não é união circunstancial. E eu vim dizer para você hoje, pelo Espírito de Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, fique na posição que Deus te colocou. Amém? Você pode me ajudar se não for lhe constranger. Eu sei que às vezes alguns não gostam, eu respeito. Mas se não for lhe constranger, me ajude. Diga pelo menos para 2 pessoas aí. Diga assim, fique no seu lugar, meu irmão. Haja o que houver, fique no seu lugar. Aleluia. Deus conta contigo nesta obra. Deus conta contigo nesta obra. Mas eu vou dizer algo para os irmãos. Além de Deus, que conta comigo e com você, há um pastor que conta com você também. Amém? É uma escola bíblica de obreiros, tem que falar diretamente. Há um dirigente, há um homem de Deus na frente do trabalho, que também conta com você. Você gostaria de ser deixado sozinho num momento difícil? Você gostaria de ser abandonado no momento de crise? Ninguém gostaria. Ninguém, isso dói, mas isso machuca. Isso fere. E pelo Espírito de Deus, eu te digo nesta noite, fique no seu lugar. Não tenha uma unidade baseada em união circunstancial. Seja na bonança ou na necessidade, na saúde ou na enfermidade, aquilo que se fala no casamento, né? Em qualquer circunstância, fique na posição que Deus te colocou. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos e adorar o nome de Jesus? Deus conta contigo. A obra conta com você. Há um pastor que conta com você também. Fique atento. Dentro desse princípio da unidade, fique atento. O que meu pastor está precisando? O que meu dirigente está precisando? O que meu líder está precisando? Isso é unidade, irmãos. De repente ele está chorando e chorando sozinho. Unidade não é união circunstancial, mas unidade é você chorar com aquele que está chorando. Unidade é você oferecer o ombro amigo para aquele que não está suportando mais carregar a carga. É o que a Bíblia diz. Nós devemos ajudar uns aos outros a levar a carga. E Deus conta comigo e com você nesta obra. Eu vou fazer uma pausa aqui. O primeiro horário venceu. E depois nós vamos continuar. Quem está entendendo a palavra, diga amém. É uma palavra simples, pastoral.
mas é para a nossa edificação. Daqui a pouquinho, querendo Deus, nós vamos voltar.